Olá pessoal, mais um vídeo aqui do canal Larry Beatles, nesta manhã de domingo, dia 7 de março de 2021. Vamos aqui dar um tempinho nas preocupações habituais aí com o Covid, preocupações pertinentes, todo mundo em casa, espero eu, cumprindo aí as determinações do quem estiver aqui em São Paulo, né, do nosso governador e no país inteiro, né? É, vamos lá, gente, vamos cumprir essa restrição aí, essa quarentena, porque o Brasil precisa sair dessa, né? Precisa sair dessa. Nós estamos virando aqui uns párias do mundo, né? Enquanto o mundo inteiro está resolvendo aí o problema do Covid, a gente está, infelizmente, por causa de irresponsáveis, né? Nós estamos aí avançando cada vez mais no número de óbitos e na propagação da doença. Um horror, que fase. Mas vamos lá, vamos falar de Beatles, descontrair um pouquinho aqui. Os Beatles, no dia 4 de novembro de 1963, participaram do concerto anual que era realizado no Teatro Prince of Wales, né, em Londres, para o que eles chamavam de a Royal Performance Command, acho que uma coisa assim. Quando os principais artistas da Inglaterra, né, se apresentavam diante da família imperial, né? Esse evento acontecia, ele era organizado desde 1912, se eu não estiver enganado, e passou, claro, a ser televisado, né, na Inglaterra a partir dos anos 50, virou um programa assim importantíssimo, era quase que assim uma espécie de Oscar, né, habitual lá em inglês, né? A Inglaterra parava para assistir esse programa e os artistas que apareciam, né, eram artistas muito famosos na ocasião, respeitados, artistas de destaque, né? Sempre artistas de muito destaque. E os Beatles foram, evidentemente, àquela altura, eles já estavam despontando como um enorme sucesso, assim, uma avalanche no mundo musical inglês, né, e mundial já, né? Esse show certamente foi divulgado para o mundo inteiro, principalmente nos Estados Unidos. Então o pessoal começou a prestar atenção nos Beatles muito a partir desse show também, né? Daí que veio o interesse, por exemplo, do Ed Sullivan, né, em saber o que era a Beatlemania, né? Os Beatles estavam quase lançando o segundo álbum deles, o With the Beatles, o maravilhoso With the Beatles. Enfim, eles tocaram nesse concerto, e esse concerto foi emblemático porque ele entrou para a história como sendo o concerto em que o John Lennon falou lá no intervalo entre as músicas que para as pessoas que estivessem sentadas nos assentos mais baratos, que batessem palmas, e as pessoas que estivessem nos assentos mais caros, que sacudissem as joias. Esse foi o comentário do John, que assim explodiu depois para o mundo todo como sendo um comentário de muita irreverência, que teria deixado constrangidas as pessoas lá da família imperial, a rainha Elizabeth, a princesa Margaret e o Lord Snowdon, né, que estavam lá assistindo os shows. Tem até um depoimento de um cara que estava sentado, acho que atrás deles ali um pouco, e que, segundo esse cara, houve ali algumas dessas pessoas fizeram uma careta, assim, tipo de assombramento, né, de surpresa com o comentário, né? O fato é que isso foi muito falado, todo mundo considerou, muita gente gostou, adorou a irreverência do John Lennon, né? Viu naquilo, assim, uma expressão da juventude ousada inglesa, né? Conquistando espaços e etc e tal. Alguns, claro, mais conservadores rejeitaram, disseram que não se poderia ter dito isso na frente da família imperial e papapá, né? O fato é que antes, quando os Beatles souberam que haviam sido escalados para participar desse show,
eles ficaram assim meio preocupados, porque, claro, eles tinham o público deles que eles vinham conquistando desde Liverpool, Hamburgo, em Londres mesmo. Eles já tinham um público jovem, bastante fiel a eles. A Inglaterra, naquele momento, estava muito, assim, efervescente, né? É, por causa eu não vou dizer luta de classes, não havia uma luta de classes declarada, mas havia, e sempre houve na Inglaterra, muita assim vigilância sobre essa questão de diferenças de classes, né? Quer dizer, os mais pobres sempre tiveram assim bastante é, não chega a ser uma revolta, mas um incômodo que eles faziam questão de demonstrar através de protestos, através dos sindicatos e tudo mais, dos trabalhadores. Eles eram bastante críticos em relação à exuberância das classes mais ricas, né? Sempre houve muito preconceito, por exemplo, das classes mais ricas em relação às classes mais pobres. Isso na Inglaterra sempre foi uma coisa assim evidente, né? Presente. O próprio rock em Londres surgiu como uma expressão das classes mais baixas, vamos dizer assim, economicamente falando, né? Então, naturalmente, os Beatles, eles tinham essa preocupação. Quando o Brian Epstein comunicou-os que eles fariam parte desse evento, eles demonstraram uma certa preocupação, principalmente, vejam vocês, o Paul McCartney, né? Ele ficou preocupado com essa, mas e aí, como é que o nosso público vai encarar isso, né? Será que não vai ser ruim para a gente? O John tinha avisado o Brian Epstein que falaria algumas coisas, que não ficaria tão comportadinho, não. Para variar, o Brian Epstein ficou com certo receio, mas apostou que o John não seria capaz de fazer nada, né? E, de fato, assim, fora este comentário, eu acho que o máximo que o John fez foi cantar lá, aproveitando, sei lá, a precariedade do equipamento de áudio, de palco da época, né? Parece que ele cantou durante a I Wanna Hold Your Hand, numa dos trechos lá da música, ele cantou I Wanna Hold Your Gland, que seria eu quero apertar a sua glândula. Subentende-se, né, o que ele queria apertar lá, vai saber, né? Enfim, então ele teria cantado isso. Mas fora isso, os Beatles tocaram lá, deixa eu ver se eu me lembro, tocaram From Me to You, tocaram Till There Was You, tocaram I Wanna Hold Your Hand, Twist and Shout e She Loves You, né? Se eu não estiver enganado, foram essas músicas que eles tocaram. E foi um sucesso enorme. O resumo da ópera foi que, assim, segundo depoimentos também, as mães e filhas estavam encantadíssimas, por exemplo, enquanto o Paul cantava Till There Was You, né? Então, ou seja, os Beatles acabaram conquistando os dois públicos, né? Vamos dizer assim, naquela época, eles haviam conquistado os jovens, ali, principalmente jovens de classe média e muitos jovens também das classes, vamos dizer, operárias, né? E naquele show definitivamente conquistaram os corações das mães e pais ingleses de classe média, né? E até mesmo a rainha e sua família, por que não? Claro que conquistaram, né? Então foi ali que inegavelmente se consolidou a imagem dos Beatles como bons moços. Isso traria para eles sempre esse questionamento e muitas críticas por parte daqueles roqueiros mais radicais que surgiriam ali ao longo dos anos 60, de que eles eram comportados demais, não eram exatamente uma banda de rock, que se apresentavam de terninho, né? Mas até aí os Stones também, não exatamente com os terninhos dos Beatles, mas todas as bandas meio que se uniformizaram, né, vamos dizer assim. Então, isso aí foi lá uma estratégia de manutenção da imagem dos astros de rock que inevitavelmente acabou acontecendo, como acontece com tudo, né? O capitalismo
absorve todas as revoltas e as transforma em objetos vendáveis. Não foi diferente com os Beatles. Mas a gente sabe que eles foram ali um dos precursores, eles foram precursores de um monte de coisa, inclusive disso, né, de uma certa domesticação, né, da revolta e das ironias, da irreverência jovem daquela ocasião, né? Enfim, foi um show memorável, inesquecível, é um clássico, né? Para os Beatles e para os Beatlemaníacos, é sempre bom ouvi-los. Eles estavam numa excelente fase de palco, assim, estavam tocando certinho, tocavam super bem, tudo muito organizadinho. Enfim, foi um show memorável, inesquecível, que até hoje é assim, vez por outra eu ponho para assistir e é um barato de ver lá o John Lennon fazendo assim. Eu gostaria de cantar uma música, mas antes, para quem está nos assentos mais baratos, batam palmas. Quem está ali nos assentos mais caros, sacudam as joias. Era o John, o velho John da gente. Valeu, gente. Não se esqueçam aí dos likes e compartilhamentos. Eu volto no meio da semana com mais um vídeo aqui. Tchau, tchau.